Indo agora para a introdução do livro, nós temos a seguinte pergunta: por que ler este livro? Uma abertura ao diálogo. Nós temos aqui a informação já conhecida, na última aula, de que este livro foi elaborado em forma de conversa, e o interlocutor deste livro é o próprio professor. Então, os autores desses textos partiram do pressuposto de que o interlocutor, o destinatário dessas cartas, seria o próprio professor. E qual o conteúdo a ser discutido aqui? Exatamente a relação da juventude com o ensino médio. E este livro é visto como uma espécie de ferramenta para este grande desafio, que é justamente dialogar com os jovens. Agora, dialogar com os jovens, considerando esse atual contexto de mudanças pelas quais nós estamos passando. Daí vem este grande desafio de se construir um novo currículo para uma nova escola. Uma vez que nós temos novos jovens, o novos aqui sendo utilizado mais no sentido de termos sujeitos que antes não estavam na escola e agora estão presentes. Consequentemente, isto traz mudanças importantes para a escola. Este livro, apesar de estar dividido em capítulos, não há uma ordem hierárquica entre eles. Você pode escolher capítulos sem a necessidade de ter lido capítulos anteriores, E como em praticamente todas as introduções de livros, nós encontramos aqui breves resumos de cada capítulo. Nós não vamos, neste momento, nos deter nestes resumos, uma vez que nós vamos analisar cada capítulo. E ao finalizar a introdução, nós temos aqui uma das aspirações dos autores desse livro, que diz respeito exatamente a essa troca de correspondência entre educadores. E ao final desta obra, nós temos aqui a retomada de questões importantes que foram trabalhadas no decorrer dos capítulos. Enfim, o que se espera, e os autores desta introdução deixam bem claro, é que haja uma reflexão sobre a própria condição docente. É claro, sempre enfatizando a condição docente que se faz presente no ensino médio. E ao falarmos de ensino médio, estamos falando também de jovens alunos. Iniciando agora a seção 1, o ensino médio no Brasil. No capítulo 1, nós temos Repensar o ensino médio. Por quê? De Miguel Arroyo. O autor inicia o seu texto falando de uma inovação que vem ocorrendo no ensino médio do Brasil. Há, de fato, uma ressignificação desse ensino médio. E o núcleo dessa ressignificação diz respeito à reinvenção dos currículos, à concepção da prática pedagógica, E esse currículo que se faz presente nessa ressignificação do ensino médio não pode ser considerado aqui como um campo estático, mas sim como um campo de disputas. E falando de território de disputas, posso até citar aqui duas obras muito importantes de Miguel Arroyo. Primeiro, Currículo Território em Disputa, onde a gente encontra a proposta de uma construção de um outro currículo nessa prática, E o interessante aqui nesta obra, que Miguel Arroyo continua nesse âmbito da educação básica e sempre tratando o currículo como um território, uma fronteira, onde nós encontramos disputas, Há disputas, a formação de autonomias, de culturas, de identidades profissionais.
E para repensar esses currículos, é de suma importância nós considerarmos o trabalho que ocorre nas salas de aula, a criatividade do professor, né? E nós vamos ver aqui nesse texto, voltando, né, para o texto o qual nós estamos analisando, é sempre importante, e Miguel Arroyo destaca isso, que as propostas curriculares não partam única e exclusivamente do alto, né, de cima. É importante que elas venham também, que elas escutem a realidade da própria escola, que ela escute, né, essas mudanças, essas propostas, na verdade, escutem, né, os sujeitos da escola, professor, aluno, uma vez que estes sujeitos também devem ser considerados como geradores de saber. Eles produzem saber. Por isso que Miguel Arroyo sempre busca esta valorização dos saberes do trabalho, né? Com esse objetivo de fazer emergir esses sujeitos que estão apagados. Sujeitos que dizem respeito à infância, à adolescência, à juventude na sociedade e também na escola. Outra obra que eu posso citar para vocês é Outros Sujeitos e Outras Pedagogias, também uma obra importantíssima, na qual Miguel Arroyo vai falar dos outros, né? Neste artigo que nós estamos analisando, ele fala em vários momentos dos outros, né? Dos outros jovens, dos outros sujeitos, né? E aqui nesta obra ele vai falar exatamente das presenças afirmativas dos outros sujeitos nas escolas, no campo e nas cidades. Se nós temos outros sujeitos, devemos ter também outras políticas sociais, educativas, né? É por isso que essa educação popular e escolar deve ser repensada. De qualquer forma, né, podemos dizer que o currículo é um território de saber e incertezas. E, logicamente, este processo inovador que acontece no currículo, que obviamente é fruto, né, das mudanças que vão ocorrendo na sociedade, necessita do apoio de políticas públicas. E, claro, essas políticas públicas devem reconhecer o direito dos docentes a tempos de pesquisa, de renovação do currículo. Posteriormente, Miguel vai falar das outras identidades docentes, outro protagonismo juvenil, né? Da mesma forma como nós temos outros jovens alunos, nós também temos outros professores, né? Esses outros, que indica essa diversidade, ela se reflete em gênero, origem social, racial, saberes, leituras de mundo e de si mesmos. E, claro, né, estes sujeitos, né, os professores, eles também devem ser reconhecidos como produtores de conhecimento. E, ao falar de produtores de conhecimento, e mais especificamente falando dos professores, isso me lembra uma obra de Maurice Tardif, Saberes Docentes e Formação Profissional. Uma obra bastante interessante, onde nós podemos nos deparar com os diversos saberes que são construídos na prática docente. E o interessante que nós encontramos também nesta obra de Maurice Tardif é que a constituição do professor, né, o ser professor, essa constituição se inicia antes mesmo da formação inicial, né, do nosso curso de graduação, de licenciatura, né? Nós, enquanto alunos, vamos adquirindo conhecimentos, vamos adquirindo saberes no contato com os nossos professores. Então, nós nos deparamos com modelos, com práticas docentes, e muitas dessas práticas a gente acaba replicando em nossa própria prática docente. Por isso que o saber docente, né, ele não é algo que surge
apenas da formação inicial. O saber docente começa a ser construído antes mesmo, né, do nosso curso de formação inicial, demonstrando aí, né, esse caráter histórico da construção da nossa própria identidade. E Miguel Arroyo ressalta isso, né? Nós somos, acima de tudo, sujeitos históricos. E esses jovens estudantes que vão chegando ao ensino médio são também outros, de outras origens sociais, raciais, étnicas, dos campos e das periferias. Posteriormente, Miguel Arroyo nos traz aqui alguns avanços, né, que vieram justamente com as diretrizes curriculares para o ensino médio. Nelas, nós temos aqui o projeto político-pedagógico, que traz uma concepção e implementação dos estudantes e professores enquanto sujeitos históricos e de direitos, e participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade. Então, participantes ativos, né? Não são meros receptores, não são meros reprodutores da realidade. Eles são também participantes ativos, têm o poder de modificar essa realidade. E com essas diretrizes da educação básica direcionadas aí ao ensino médio, nós tivemos a perspectiva de estudantes, né, e professores não como meros destinatários, como meros mediadores ou cumpridores das diretrizes e normas. Aqui nós já temos de fato um grande avanço, né? Uma vez que eles passam a ser considerados como atores, sujeitos da ação educativa, das formas de produção dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. Posteriormente, ele fala aqui sobre algo que nós falamos rapidamente, né? Dessa proposta que deve partir dos próprios sujeitos, né? Quando ele diz que todo projeto de reestruturação curricular no ensino médio que pretenda definir expectativas e normas do alto, né, ou seja, distante desse contexto escolar, torna-se meramente algo ilustrativo. Agora, se o referente para essas propostas são os educadores e os educandos, a postura mais pedagógica e respeitosa será escutar as escolas, seus coletivos docentes e discentes sobre as indagações que as ocupam sobre o currículo, sobre o que ensinar a aprender e sobre o trabalho docente. É importante reconhecer que nas escolas de educação básica há práticas inovadoras, né? Há autorias nessas escolas. Agora, é claro, há também limites a essas propostas inovadoras, né? Limites esses que dizem respeito a diversos fatores, como condições materiais físicas das escolas, os baixos salários, né? Número de alunos na sala. Acredito que muitos de vocês já devam ter passado, principalmente aqueles que trabalham em escola pública, né? Já devam ter passado por salas de aula superlotadas. As horas de trabalho docente, né? Principalmente aqueles que trabalham 3 turnos, de fato é uma jornada bastante desgastante. Outros fatores também, como limites de material pedagógico e de disponibilidade de tempo docente para sua renovação. E isso falando daquilo que diz respeito mais diretamente à estrutura da escola. Mas nós temos também outros fatores que dificultam, né, essas práticas, como, por exemplo, a condição precária na qual boa parte dos alunos da escola pública vivem. E isso acaba também fazendo com que esses professores, né, tenham de se redobrar, criar situações para fazer com que esses jovens se interessem, né, pelo conteúdo que está sendo ministrado. Eu costumo dizer que em escolas regulares, né, nós temos aí por volta de 4 horas para levar saberes, representações, né, conhecimentos,
valores que muitas vezes vão ser desfeitos nas 20 horas que esses jovens têm fora da escola. Então, de fato, é uma luta, né, bastante difícil, né? A gente tem aí 4 horas para levar esses valores, né? E muitas vezes um contexto difícil, né? No qual esses jovens vivem, esse contexto acaba desfazendo esses valores. De fato, trata-se aí de uma disputa bastante desigual. Posteriormente, o autor vai falar dos outros educandos, outro projeto educativo, né? Nós temos aqui como sujeitos da prática pedagógica os docentes e os jovens educandos. Quando ambos são outros, né? Ou seja, quando os docentes são outros e os jovens educandos são outros, os currículos, naturalmente, terão de ser outros. Daí a perspectiva da flexibilidade dos currículos, né? O currículo, de forma alguma, deve ser visto como algo estável, como algo imutável. Ele tem de ser repensado, né? Tem de ser repensado considerando os jovens populares educandos, que são os destinatários da educação pública média. Se esses jovens são outros, nós temos de ter mudanças também no currículo. E o autor nos traz um exemplo, né? No ensino médio de antes, nós tínhamos um público de jovens educandos diferente do que nós temos hoje. Naquela época, o domínio das competências requeridas era voltado aí para o vestibular. O foco era capacitar esses alunos para o vestibular e, consequentemente, chegarem às profissões que são próprias dos seus setores de origem. E as diretrizes curriculares referendavam essas demandas de capacitação para a universidade. Nesta época, não havia esse questionamento de que currículos de educação do ensino médio, né? Esse currículo era homogeneizado. Agora, com a chegada à educação média dos outros jovens, né, nós tivemos aí a necessidade de reconhecer a heterogeneidade, a pluralidade e as diferenças. Em outras palavras, pessoal, a desigualdade existente na nossa sociedade. E claro, reconhecer isso não é fácil em uma tradição curricular que havia se pautado nessa homogeneização. Daí surge um grande desafio: elaborar currículos tendo como referente de sentido o reconhecimento desses jovens populares que hoje chegam à educação média. Eles, enquanto sujeitos de direitos, tornando assim essa tarefa mais complexa e desafiadora. No próximo item, né, pressões por instituições públicas mais igualitárias, Miguel Arroio destaca que essa preocupação com que currículo, né, deve estar presente na educação já existia no âmbito do ensino fundamental. Agora, a partir do momento que a gente tem uma nova realidade no ensino médio, essa preocupação passa a existir também no âmbito do ensino médio. Então, a questão quais currículos nesse nível passa a ser central. E para que essas mudanças ocorram, é primeiramente necessário, né, construir um protótipo de jovem aluno, né? Então, que jovem aluno eu estou vislumbrando, né, na constituição de um currículo? E é exatamente sobre isso que Miguel Arroio vai falar no próximo ponto, né? Com que referentes reinventar o ensino médio? Miguel Arroio nos traz que este protótipo de aluno, de criança, de adolescente e jovem não condiz com a realidade, uma vez, né, que este protótipo não está utilizando como referente os outros povos, etnias, raças, territórios, gêneros, trabalhadores. Por isso que é importante redefinir esses conceitos
inclusive nessa busca educativa que é republicana e democrática, dos coletivos populares, trabalhadores, camponeses, pobres das periferias urbanas. Então, é necessário redefinir esse protótipo de jovem aluno. E assim, o grande problema em nós termos protótipos que não condizem com a realidade é justamente o aparecimento de representações negativas dos outros. Essas representações de crianças, adolescentes, jovens e adultos populares na sociedade são extremamente negativas porque são pensadas, medidas e classificadas nas concepções construídas tendo como referente padrão o nós. Em outras palavras, pessoal, quando a gente não tem como referente os outros para construir representações dos outros, a gente corre o risco de ter estas representações negativas. E Miguel Arroyo nos traz vários exemplos. Quando a mídia e até a escola representam os resultados nas avaliações oficiais, ficam explícitos os padrões de classificação, hierarquização, inferiorização dos outros em comparação ao nós. Os alunos do Norte e Nordeste, dos campos e periferias com piores resultados do que os alunos do Sul, dos centros, os alunos das escolas públicas com piores resultados do que os alunos das escolas privadas. Cotistas têm pior resultado entre universitários. Os não cotistas, jovens das escolas privadas que sempre ocupavam o ensino superior porque passaram no vestibular, por mérito, servem de parâmetro para ratificar a condição de inferioridade dos cotistas pobres, negros, das escolas públicas que entraram, entre aspas, sem mérito pelas portas dos fundos, em um lugar de excelência que nunca lhes pertenceu. Essas são exatamente as representações que acabam sendo construídas quando não são considerados como referentes os outros. Se a escola, os currículos e a docência não conseguiram desconstruir essas representações inferiorizantes, precisam, pelo menos, não reforçá-las, nem ocultá-las. Então, pessoal, com que parâmetros, valores, pensar estes jovens? É exatamente este o próximo item. É importante, pessoal, que o nós não continue ditando os outros. Até porque a maioria das políticas públicas são pensadas a partir do nós para os outros. E isso me faz lembrar até mesmo de Paulo Freire, Ele trazia a perspectiva de que as propostas de mudanças deveriam partir daqueles que eram explorados, ou seja, das massas. Porque propostas elaboradas pelos outros, por aqueles que não pertenciam às massas, não eram propostas legitimadas. É preciso, então, considerar esses conhecimentos, essas experiências de lutas que os jovens e adultos que chegam ao ensino médio carregam. E é isso que nós encontramos no próximo item, Que currículo para qual ensino médio? O sistema educacional é uma construção histórica, que da mesma forma que é construída no tempo, ela também é desconstruída, no sentido de renovação. E é dessa forma também que nós devemos considerar os currículos, a docência, o que ensinar a aprender, Tudo isso são construções históricas e enquanto construções históricas sofrem esse processo também de desconstrução. Por isso que pensar currículos e conhecimentos escolares na perspectiva de uma permanência, de uma imutabilidade, é negar a dinâmica do conhecimento e da sociedade. As representações sociais de cada tempo escolar, de cada nível, são diversas. Por isso que é importante reconhecer a especificidade de cada tempo humano
que é exatamente o próximo item. Há uma predominância em nosso sistema escolar de uma visão propedêutica do ensino médio, que é também o resultado de um sistema escolar etapista. E o que isso quer dizer? Esse sistema escolar etapista, traz essa perspectiva de um sistema escolar hierarquizado. Qual é o objetivo da educação infantil? Preparar para o ensino fundamental. E qual é o objetivo do ensino fundamental? Preparar para o ensino médio. E qual é o objetivo do ensino médio? Preparar para o ensino superior. Daí essa perspectiva propedêutica. A infância só tem sentido como etapa para a adolescência. A educação infantil para o ensino fundamental e este para o ensino médio, que por sua vez só tem sentido como preparatório para o ensino superior. E dessa forma, pessoal, os tempos humanos acabam sendo desfigurados. Não há aqui um foco na especificidade do viver, do pensar, de formar, de cada tempo humano. O objetivo, nessa perspectiva de uma educação propedêutica, hierarquizada, é sempre pensar o que vem depois, preparar para o que vem depois. A justificativa do hoje está justamente no futuro, deixando assim de lado a especificidade de cada tempo humano. E para gerar reflexão, Miguel Arroyo finaliza o seu texto com o seguinte parágrafo: a pergunta se impõe e o campo da educação, da docência e dos currículos podem continuar ignorando esses conhecimentos da especificidade dos tempos humanos, socializadores, culturais, éticos, identitários dos educandos? Como pensar, formular currículos, docência e ensino médio, tendo como referente a especificidade dos educandos jovens, adultos e seus tempos de formação? Desafios postos para repensar propostas educativas e os currículos do ensino médio.